podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor. Bom dia, queridos irmãos e queridas irmãs. Que hoje a palavra do Senhor neste domingo possa preencher o teu coração de paz, a paz que vem de Jesus Cristo, querido. Que Deus possa acalmar o modo de você pensar, o modo de tu respirar, o modo de tu falar. Que a palavra do Senhor seja transformadora em tua vida e que você possa abrir o teu coração para absorver a santa palavra do Senhor que será lida desta manhã, proclamada e partilhada com você. Eu sou irmão Miqueias Souza, ministro da Palavra do Senhor. Sou da comunidade Santa Ana, área missionária Cidade de Deus, setor Dom Luiz Soares, Arquidiocese de Manaus. Meu querido, desde já eu convido você a pegar a sua Bíblia e abrir no Evangelho de São João, no capítulo 20, onde vamos ler do versículo 19 até o versículo 31. São João, capítulo 20, do versículo 19 ao versículo 31. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. São João, capítulo 20, do versículo 19 ao 31. E assim nos diz a palavra do Senhor. No fim desse dia, que era o primeiro da semana, estando trancadas as portas do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, chegou Jesus, colocou-se no meio deles e disse: a paz esteja com vocês. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e ao lado. Então os discípulos ficaram contentes porque viram o Senhor Jesus, que lhes disse novamente: a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Tendo falado isso, Jesus soprou sobre eles, dizendo: recebam o Espírito Santo. Os pecados daqueles que vocês perdoarem estarão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Mas Tomé, chamado Gêmeo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus apareceu. Os outros discípulos então lhe disseram: nós vimos o Senhor. Tomé, porém, lhe disse: se eu não vi a marca dos pregos nas mãos dele, se eu não colocar o meu dedo na marca dos pregos, e se eu não colocar a minha mão do lado dele, eu não acreditarei. Depois de 8 dias, os discípulos de Jesus estavam reunidos de novo. Dessa vez Tomé estava com eles. Estando trancadas as portas, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse: a paz esteja com vocês. Então disse a Tomé: estenda seu dedo até aqui e veja minhas mãos. Estenda a sua mão e o coloque do meu lado. Não seja incrédulo, mas tenha fé. Tomé respondeu-lhe dizendo: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: você está acreditando porque viu. Felizes os que não viram e acreditaram. Jesus realizou diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes sinais foram escritos para que vocês acreditem que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, vocês tenham vida no nome dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estando trancadas as portas, pois os discípulos tinham medo dos judeus, medo do que poderiam fazer com eles também, sendo eles discípulos de Jesus Cristo. E o medo tomou conta deles. Mas aí, em meio àquele sofrimento, em meio à solidão,
e o medo, vem e aparece entre eles Jesus Cristo, o Jesus Cristo ressuscitado. Aparece entre eles e diz: a paz esteja com vocês. Com certeza, nesse primeiro momento, o coração deles não conseguiu se acalmar. Mas aí vem novamente o Senhor e fala: a paz esteja com vocês. Para acalmar o coração deles, pois ali eles estavam agoniados, felizes, mas ao mesmo tempo com medo. E ele acalma o coração desses irmãos. E Jesus diz mais ainda: da mesma maneira que o Pai me enviou, eu enviarei vocês também. Eu envio vocês para pregar a palavra da mesma forma. O pecado daqueles que vocês perdoarem serão perdoados, mas o pecado daqueles que vocês não perdoarem não será perdoado. Que responsabilidade o Senhor coloca sobre os discípulos. Quando Jesus aparece aos seus discípulos nessa primeira aparição, Tomé não está entre eles. E quando Tomé aparece, os discípulos todos falam: olha, Jesus apareceu entre nós. Ele apareceu entre nós, mas Tomé diz, com sua incredulidade: eu só acreditarei se eu vê-lo. Eu só acreditarei se eu tocar nas marcas que estão nas suas mãos. Se eu tocar nas marcas que estão do seu lado, só assim acreditarei. 8 dias depois, estando eles novamente trancados, Jesus Cristo aparece. E nesse momento, Tomé está junto com eles. Jesus pega e diz: está aqui, Tomé. Toca minhas mãos. Toca meu lado aqui, novamente vê que é eu realmente. E Tomé o toca e diz: ô Senhor e meu Deus. E Jesus pega e diz para ele: Tomé, você acredita porque você viu. Bem-aventurado, felizes são aqueles que não viram, mas creram, acreditaram. Esses são felizes, porque a fé deles fez com que eles acreditassem em mim. Então, meu querido irmão e minha querida irmã, eu quero dizer para você neste dia que você é uma pessoa bem-aventurada, você é uma pessoa feliz, você é alguém iluminado por Deus. Deus te ama muito, Deus cuida de ti no máximo, Deus zela pela tua vida, Deus te protege de todas as maneiras, para que nada te aconteça. E a grandiosidade do seu amor é mostrado quando ele fala: feliz aqueles que acreditaram em mim, sem nunca ter me visto pessoalmente. Mas nós sabemos que existe um Jesus, um Senhor maravilhoso que cuida de nós, pois nós sentimos ele do nosso lado, nos aconchegando, nos acalmando e trazendo calmaria para nossos corações, quando ele fala: a paz esteja com vocês. E essa paz é que nos acalma, essa paz é que faz com que nós venhamos sempre acreditar em dias melhores. Então que possamos nós sempre receber em nossas casas o necessitado, a viúva, aquele que precisa de um abraço, de um toque de mão, de uma palavra amiga. Que não possamos nos eximir, que não possamos nos afastar daqueles que precisam de nós, mas que possamos nós ser transmissores do Santo Evangelho de Jesus Cristo, que é o amor verdadeiro, o amor puro e amor real, que foi para isso que Jesus Cristo nos enviou. Jesus Cristo não nos enviou para acusarmos os outros, Jesus Cristo nos enviou para pregarmos a salvação, para levarmos a cura aos doentes, porque os sãos não precisam de médico, mas os doentes sim precisam de médico. E que possamos nós sermos semeadores da paz, porque e para isso é que Jesus nos chamou a sermos enviados para a sua seara. Então, querido irmão e querida irmã, que a palavra do Senhor nesta manhã possa ter ficado em teu coração. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, te proteja e te cuide sempre. Tenha uma abençoada e iluminada semana, debaixo da proteção e dos cuidados do nosso Senhor Jesus Cristo.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou, teu Senhor está vivo,